Então também percebe claramente que a segurança perfeita e a paz plena não podem ser encontradas neste mundo. Nenhum homem é tão perfeito e santo a ponto de não ter, às vezes, tentações. Não podemos ficar totalmente sem elas. As tentações são muitas vezes muito proveitosas para o homem, embora sejam incômodas, pois nelas o homem é humilhado, purificado e instruído. Todos os santos passaram por tentações e tribulações, e delas tiraram proveito. E aqueles que não conseguiram suportar as tentações tornaram-se réprobos e caíram. Não existe ordem tão santa nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje trata da tentação de nosso Senhor, e hoje quero falar com vocês sobre a tentação. Alguém que ama a Deus deve estar sempre pronto para ser provado no cadinho da tentação e lutar bravamente contra os inimigos espirituais até a morte. São Tiago Apóstolo diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ser provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E no Eclesiástico lemos: quando te apresentares ao serviço de Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. E no livro de Tobias lemos: porque foste agradável a Deus, era necessário que a tentação te provasse. E cito para vocês um trecho extenso de A Imitação de Cristo sobre a tentação. Diz assim: quando um homem de boa vontade é perturbado ou tentado, ou afligido por maus pensamentos, então ele compreende melhor quão grande é sua necessidade de Deus, sem quem ele percebe que não pode. Sem quem ele percebe que não pode fazer nada. Não pode fazer o bem algum. Então ele se lamenta, suspira, reza por causa das misérias que sofre. Então ele se cansa de viver e deseja que a morte venha para que possa ser dissolvido e estar com Cristo. Então também percebe claramente que a segurança perfeita e a paz plena não podem ser encontradas neste mundo. Nenhum homem é tão perfeito e santo a ponto de não ter, às vezes, tentações. Não podemos ficar totalmente sem elas. As tentações são muitas vezes muito proveitosas para o homem, embora sejam incômodas, pois nelas o homem é humilhado, purificado e instruído. Todos os santos passaram por tentações e tribulações, e delas tiraram proveito. E aqueles que não conseguiram suportar as tentações tornaram-se réprobos e caíram. Não existe ordem tão santa nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Enquanto o homem vive, nunca está totalmente seguro das tentações, porque temos dentro de nós a fonte das tentações, tendo nascido na concupiscência. Quando uma tentação ou tribulação termina, outra surge. E sempre teremos algo a sofrer porque perdemos o bem da nossa felicidade original. Muitos procuram fugir das tentações e caem nelas de forma ainda mais grave. Somente fugindo não conseguimos vencer, mas com paciência e verdadeira humildade, nos tornamos mais fortes do que todos os nossos inimigos. Aquele que apenas as evita, mas não as vence, pouco lucrará. Na verdade, as tentações logo voltarão, e ele se encontrará em uma condição pior do que antes. Pouco a pouco, o inimigo perverso ganha total acesso quando não é resistido desde o início. E quanto mais tempo o homem for negligente em resistir, tanto mais fraco ele se torna a cada dia e o inimigo se fortalece contra ele. Portanto, não devemos desesperar quando somos tentados, mas sim orar a Deus com ainda mais fervor para que Ele se digne a nos ajudar em todas as tribulações. E Ele, segundo as palavras de São Paulo, fará com que, junto com a tentação, venha também o escape para que possamos suportá-la
Humilhemos, portanto, nossas almas sob a mão de Deus em todas as tentações e tribulações, pois aos humildes de espírito Ele salvará e exaltará. Nas tentações e tribulações, o homem é provado, e vê-se o progresso que ele fez. Nelas, há maior mérito, e sua virtude se torna mais evidente. Não é grande coisa que um homem seja devoto e fervoroso quando não sente dificuldades, mas se, no tempo da adversidade, ele suporta com paciência, haverá esperança de grande progresso. Esse é o fim da citação. Agora, em sua velhice, Santo Afonso de Ligório foi acometido por tentações contra a pureza. Ele viveu bem até os seus 80 anos, se não até os 90. Mas no final de sua vida, ele foi acometido por tentações contra a pureza e não via nada além de pecado e ofensas contra Deus. Perdeu toda a paz e serenidade e teve um grande medo de estar em inimizade com Deus e desconfiava de sua própria salvação. Ele dizia: quem sabe se estou em estado de graça, se serei salvo. E durante essas tentações ele olhou para o crucifixo e disse: ó Jesus, não me deixe ser condenado. Ó Senhor, não me mandes para o inferno, porque no inferno eu não posso te amar. Ele teve que suportar a rebelião dos seus sentidos, assim como pensamentos de vaidade, de presunção e até mesmo tentações contra a santa fé. Não houve um único mistério contra o qual ele não tenha tido tentações. Agora ele amava Deus imensamente, como se pode ver quando ele rezava: não me mandes para o inferno, porque isso é uma grande dor. Ele não disse porque é um lugar muito doloroso. Ele disse: porque lá eu não posso te amar. E Deus o amava, mas justamente por isso enviou-lhe tentações para purificá-lo e fortalecer sua virtude. Agora, o Espírito Santo nos assegura que o homem deve se alegrar muito quando percebe que se tornou alvo de diversas tentações, sabendo que sua fé, posta à prova por essas tentações, produz paciência, a qual o conduz à perfeição. Em outras palavras, essas tentações fazem você amar mais a Deus, porque em cada caso você precisa fazer com que a virtude prevaleça sobre o pecado. Você deve amar a virtude mais do que o pecado, amar a Deus mais do que a criatura, isto é, por meio da qual você está sendo tentado. E assim você cresce em virtude e ama mais a Deus no final do que quando começou. Agora, quando falo de tentação, não me refiro apenas às tentações contra a castidade. Existem todos os tipos de tentações. Você pode ter tentações de gula, você pode ter tentações de falta de caridade, por exemplo. Algumas pessoas podem odiar por muitas décadas e pensar mal do seu próximo. Todo tipo de tentação pode te assolar e você precisa resistir a todas elas. São Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E embora, normalmente, seja necessário fugir da tentação, como nos casos especialmente de impureza, fugimos das ocasiões e rezamos para que Deus nos livre da tentação por causa dos perigos aos quais a fraqueza humana está exposta. No entanto, quando é vontade de Deus que essas coisas nos assaltem, é necessário aceitá-las com alegria, seja para suportar-las e vencer-las, seja para combater com ainda mais vigor o diabo que as incita. Além disso, há muitas e grandes vantagens que podem ser tiradas das tentações quando as combatemos e vencemos. A primeira vantagem é cancelar as manchas do pecado. E com isso quero dizer que você supera os maus hábitos. Veja, quando você tem um hábito de pecado, quando peca com frequência,
isso cria um hábito em sua alma. Essas tentações sobre as quais você é vitorioso desfazem esses maus hábitos. Além disso, a resistência à tentação é muito meritória e tira a pena temporal devido ao pecado, porque é um ato de amor a Deus. Portanto, elas são muito, muito úteis, mas você deve resistir. Uma tentação que é sustentada e vencida com coragem e perseverança é uma penitência contínua e muito meritória, e por causa disso é muito eficaz com relação à remoção dessas manchas do pecado, ou seja, hábitos de pecado e pena temporal devido ao pecado. A segunda vantagem é que ela nos humilha. A humildade é como o solo fértil do seu jardim particular. Ela é a condição de todas as outras virtudes. Assim como o solo, um bom solo, é a condição para todo o crescimento do que quer que você plante no seu jardim. Se o solo for ruim, nada vai crescer. Se não houver humildade, não pode haver virtude alguma. E por isso é muito importante, e a tentação nos confirma na humildade. No Eclesiástico lemos: pois o ouro e a prata são provados no fogo, mas os homens aceitáveis na fornalha da humilhação. Pessoas que levam uma vida boa, sustentadas pelo Espírito Santo, alcançam as virtudes mais sublimes e avançam até o êxtase, como fez São Paulo, Santa Teresa de Ávila e vários outros santos. Mas para que o orgulho não os domine às vezes, é disposição benéfica de Deus que venham as tentações, para que se lembrem de sua própria miséria, como diz São Paulo, exatamente o que lhe aconteceu por decisão de Deus. E tivemos recentemente esta epístola, para que a grandeza das revelações não me exaltasse, pois vocês sabem que ele foi levado ao céu. Lá ele diz: foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. E a maioria dos teólogos entende que isso significa que ele foi tentado contra a santa pureza. A terceira vantagem é que a tentação purifica. O fogo purifica tudo. E a tentação é comparada pela Sagrada Escritura e pelos padres ao fogo por causa da qualidade especial que ela tem de purificar o corpo, a alma, o coração, as obras e os pensamentos. A quarta vantagem da tentação é que ela nos mantém alertas e vigilantes, pois enquanto o inimigo está longe, o soldado abaixa suas armas e dorme. Se, porém, o inimigo está próximo, então ele permanece acordado e com suas armas. As tentações nos mostram que o inimigo está à porta e, portanto, que devemos permanecer despertos. A água que permanece estagnada apodrece, mas aquela que é agitada e corrente permanece saudável. Da mesma forma, as tentações tornam o homem ativo, atento consigo mesmo e com relação às coisas ao seu redor e o estimulam à oração, à mortificação e a recorrer a Deus. Elas nos voltam para Deus, as tentações. São João Crisóstomo disse: as tentações têm o propósito de nos despertar do sono e nos tornar mais fervorosos e piedosos. A quinta vantagem é que as tentações reforçam e preservam a virtude. São Gregório Magno disse: o melhor guardião da virtude é a enfermidade, seja das tribulações ou das tentações. Os eleitos progridem na tentação, e aquilo que o diabo prepara para sua ruína, Deus converte em sua glória. Lembre-se, o diabo é um ser extremamente poderoso. Ele não perdeu nenhum de seu poder ou inteligência com a sua queda. Ele mantém toda a mesma natureza e, portanto, precisamos da graça de Deus para combatê-lo, pois ele gostaria de nos afastar de Deus. Deus garante que a tentação, em vez de nos prejudicar, seja transformada em um estímulo para o progresso na virtude, na graça, na vitória e como auxílio para a glória. Caso contrário, ele não permitiria.
Nenhuma tentação jamais foi superada, exceto por meio da virtude oposta. Se você está em tentação, se você é tentado contra a pureza, deve amar a castidade mais do que a tentação. Você deve se voltar a Deus em oração, voltar-se à Santíssima Virgem Maria em oração, reze suas Ave Marias repetidas vezes. E o que isso faz? Isso faz com que você vá até Nossa Senhora e até Deus, e os ame ainda mais. Portanto, isso tem um efeito excelente. Nenhuma tentação jamais foi superada, exceto por uma virtude oposta, e por essa razão, quem resiste à tentação progride na virtude e, portanto, aumenta em graça, na coroa e na glória, pois você é glorificado no céu na medida da intensidade da graça santificante em sua alma na terra. Por essa razão, São Paulo, depois de dizer que rezou continuamente ao Senhor para que o libertasse do espinho da carne, do anjo de Satanás que o atormentava, recebeu a resposta de que a graça de Deus lhe era suficiente, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. E esta é a citação de São Paulo. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E no Eclesiástico lemos: o forno prova os vasos do oleiro, e a prova da aflição prova os justos. A virtude enfraquece se não tiver adversário. O soldado é fraco em tempos de paz, mas torna-se corajoso, talvez até ao ponto do heroísmo, se tiver a oportunidade de travar batalhas frequentes, as tentações da impureza, da gula, do orgulho e tentações semelhantes nas almas dos fiéis que as resistem, aumentam e confirmam a pureza, a sobriedade, a humildade, a caridade e as demais virtudes. Nada faz a alma se alegrar mais, diz São Cipriano, do que a preservação da pureza e das outras virtudes em meio às tentações. Quando você sai de uma terrível tentação contra a pureza, como você se sente maravilhoso, como se sente vitorioso por não ter sido arrastado por ela porque você rezou. Para vencer a tentação, ele diz, é o prazer mais doce que a alma pode experimentar. Não há vitória maior do que aquela que se tem sobre as próprias paixões. A sexta vantagem é que ela forma o coração na virtude, exercita as faculdades da alma e reacende o amor a Deus. Assim como o soldado corajoso deseja a batalha para provar sua coragem e lealdade e para obter uma vitória gloriosa, ou talvez riquezas, promoções e fama, assim também o homem justo que deseja a tentação deseja, como os bons soldados, a guerra da qual sairá glorioso pela graça de Deus. Ele busca a batalha na qual, com a ajuda de Deus, tem certeza de derrubar seu inimigo. Ele quer uma ocasião para demonstrar a Deus sua lealdade. De fato, São Leão Magno disse, os atos de virtude não têm valor sem as provas da tentação. Não há fé sem uma prova. Não há batalha sem inimigo e não há vitória sem luta. Aquele que deseja possuir uma virtude sólida deve lutar por ela. E a sétima vantagem da tentação é que ela nos torna dignos de Deus. No livro da sabedoria lemos, afligidos em poucas coisas, em muitas eles serão bem recompensados, porque Deus os provou e os achou dignos de si mesmo. Como ouro na fornalha, ele os provou, e como uma vítima de holocausto, ele os recebeu, e no tempo haverá respeito por eles. Os justos brilharão
e correrão de um lado para o outro, como faíscas entre os caniços. E Santo Agostinho disse: suportai, ó fiéis, a fornalha, para que, sendo purificados da imundície, possais aparecer sem mancha. Na fornalha, a palha, a ouro, a fogo. Quando o fogo vem, o fogo queima e o ouro é purificado. A palha é consumida e reduzida a cinzas. O ouro permanece purificado de toda impureza. A fornalha é o mundo, os ímpios são a palha, os bons são o ouro, e o fogo é a tentação, e Deus é o ourives. Eu faço aquilo que o ourives deseja. Ele me coloca no cadinho e eu me adapto a ele. Ele me ordena ter paciência enquanto me torna brilhante e me purifica. E São Cipriano disse: o Senhor é aquele que traz a batalha, e é Ele quem luta, e é Ele quem triunfa. E a você Ele deixa o mérito da vitória. Sua guerra é uma guerra de Deus. Sua batalha é uma batalha de Jesus Cristo. Por que temer? Porque você está em dúvida, como se tivesse vencido por sua própria força? Peguem armas. Vá para a guerra. Lute como homens fortes para que aquele que nunca é derrotado esteja com você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.